Muito boa noite. Como prometido, terceira e última parte. Já percebemos que é um tema muito complexo. Na realidade, se a gente for juntar todos os slides das 3 palestras, são 50, nem sequer é assim tanto. Mas é muito conteúdo e tem de ser passado assim mais ou menos com calma. Na primeira, nós fomos apresentados ao que é o pensamento e entendê-lo como força criadora, como capacidade imensa de atuação, que às vezes nós nem não pensamos bem no que é que significa. O pensamento já é uma ação. Às vezes dizemos pensar é um pouco menos do que agir, mas de facto, quando vamos ver, pensar já é agir. É agir ao nível do que nós somos, que é do espírito, mas já é agir. E vimos então inicialmente essa força com uma direção, com uma intensidade, com um objetivo, com um alvo concreto. Na segunda palestra, percebemos que a fonte primária de qualquer irradiação, e o pensamento é mais uma forma de irradiação, é o átomo. E tivemos a ver as várias movimentações ou oscilações internas ao átomo, os vários tipos de ondas ou comprimento de onda, energia e penetração que esses vários tipos de onda dentro do espectro eletromagnético têm como características. E chegámos, se calhar, a um ponto ainda mais essencial, ainda que este fosse muito importante para a palestra de hoje, mas ainda mais essencial em tudo o mecanismo. Como é que é possível que o pensamento já seja uma ação? E como é que é possível que nós consigamos moldar o mundo dentro de nós mesmos e externo através do pensamento? E conseguimos perceber que é porque existe, subjacente a tudo na criação, a fonte primária do elemento material que é comum a tudo e está em tudo, que é o fluido cósmico universal. E é através dessa substância básica elementar que, manipulada, transformada, condensada, vai originar tudo o resto, e que está presente em tudo, então é que nós conseguimos agir. E hoje chegamos ao fim deste conteúdo, a tentar entender então como é que o pensamento e estas ondas, estas irradiações vão criar transformação e como é que elas têm a sua capacidade de atuação. Então hoje vamos ver a propagação. Portanto, as ondas têm uma movimentação, uma capacidade de movimentação e propagação. Fenómenos de interferência, aquilo que acontece nas ondas, como elas se somam, basicamente, e de atenuação, ou seja, a sua redução de intensidade com a distância do foco emissor. Também tínhamos visto na primeira palestra que Emmanuel compara, ele diz, não é semelhante sequer, é uma analogia muito frágil, mas de alguma forma é como se fosse aquilo que a luz aquilo que se vê de luz em relação a um foco de uma vela, não é? Muito intensa, bem próximo, e à medida que afasta um pouco mais, cada vez mais rapidamente reduz a sua intensidade de iluminação. A gente meter na palestra. Aqui. Então voltamos ao espectro eletromagnético. Já tínhamos falado nele, já o tínhamos visto. Vimos os vários comprimentos de onda e de energia, as formas de atuação. Houve apenas um aspecto que eu não falei na altura, porque ainda não estávamos a entrar nesta capacidade de propagação e de absorção, e por isso não falei. Esta imagem tem
eu diria, o resumo de todo o conteúdo relevante relativamente ao espectro eletromagnético. Eu recuperava a frase de André Luiz, que diz: vivemos num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimem. Já tínhamos percebido que matéria e energia são formas diferentes em aspecto, em determinação, em observação de um mesmo conteúdo. E então, só para vos transmitir a parte da absorção, nós temos aqui acima desta linha preta um gráfico a cinzento que fala daquilo que é absorvido destas várias ondas, não é? Pela nossa atmosfera. Isto para perceber que as ondas não passam indiferentemente. Existem umas que ficam retidas, outras que não. Da última vez falávamos dos neutrinos, como são tão nada de massa e nada de carga, que passam através de tudo e é muito difícil de os captar, não é? E lá está. Aqui em relação a estas radiações, nós conseguimos ver, já tínhamos dito outra vez, que as ondas que mais utilizamos em termos de propagação ao nível do nosso planeta para comunicação são as ondas rádio, justamente por aquilo. Vemos ali, naquela região do AM e do FM das ondas rádio, existe realmente uma capacidade de passagem sem absorção. Antes disso, são fortemente absorvidas, depois, nas micro-ondas, já também quase 100%. Quando chegamos aos infravermelhos, já existe uma absorção parcial, mas conseguimos lá está, essas ondas de calor passem pela atmosfera e cheguem até nós. Depois temos uma zona de abertura na região do espectro da luz, não é? Das ondas que são visíveis, senão não víamos nada. Portanto, a luz chega até nós. E, finalmente, a partir da zona óptica, entra o ultravioleta, os raios X, os raios gama, quando já entramos nestas radiações mais energéticas e mais agressivas, essas então são todas absorvidas 100% pela nossa atmosfera, razão pela qual, 100% praticamente, por isso mesmo nós acabamos por estar protegidos desse tipo de onda que no vácuo se propaga à velocidade da luz e avança, não é? Mas no planeta Terra, então, nós temos esta proteção pela atmosfera. Então, voltamos. Sempre da mesma substância, as ondas diferenciam-se umas das outras pelo seu comprimento de onda e vibração ou frequência, que lhes dá a energia correspondente, dependendo, então, do emissor que a veicula ou estabelece, e dá o exemplo de uma vara fina ou de um toro de madeira num lago que vai dar uma movimentação e umas ondas diferentes, conforme essa origem, ou um som de um contrabaixo, ou de uma flauta, ou da voz humana, que vai ser, obviamente, diferente, porque o emissor é diferente e, portanto, tem desenhos vibratórios específicos. E de acordo com o meio de propagação. E de acordo com o meio de propagação, nós vamos ver estes fenómenos de atenuação e de interferência. O que são os fenómenos de interferência? É justamente a capacidade de ondas se juntarem umas às outras. Então, nós temos ali um exemplo muito simples por exemplo, à esquerda temos a interferência construtiva, em que nós vemos que duas ondas que caminhem ao mesmo tempo, imaginemos, são iguais e simultâneas, então elas se vão somar. Isso significa que quando a onda está no pico de descida, vai ser com o dobro da intensidade de descida, é mesmo soma direta. Portanto, vai ser ainda mais abaixo que vai, e quando sobe a mesma coisa. Se estão somando e então há de chegar até ao pico ao dobro do que chegaria quando tínhamos apenas uma das ondas movimentando. Isto é a interferência construtiva, portanto soma-se, ainda que a soma seja sempre.
Temos depois a interferência destrutiva. É o quê? Quando andam em direções opostas. Se nós tivermos uma onda que sobe, ao mesmo tempo que uma onda que desce, se elas se somam, no fim das contas, se fossem iguais e puramente simétricas, o que ia acontecer é que tínhamos um flat. Não havia onda nenhuma. Anular-se-iam por completo. E é aquilo que está ali naquele exemplo extremo. E depois temos uma interferência mista. Dificilmente a movimentação de ondas vai ser completamente igual, simultânea ou completamente igual em sentido oposto. Nós vamos interagindo em contínuo, vamos agindo e interagindo. E as ondas vão se somando de acordo com o que sejam. Então, se tem zonas, se tem momentos em que as ondas estão em subida ao mesmo tempo ou em descida ao mesmo tempo, elas se somam e aumentam a sua intensidade. Se por acaso tem momentos em que estão dissonantes, vão-se anulando ou reduzindo a intensidade da atuação. Temos uma experiência muito, muito conhecida, que é justamente utilizada para verificar, quando começámos em física quântica, a tentar estudar, afinal, o que é matéria, o que é luz, o que é onda, esta dualidade da luz, que é partícula e ao mesmo tempo que é onda, fez-se a experiência do... não sei como é que se diz em português. Dupla fenda. Pronto. É um double slit. Portanto, tem duas... Coloca-se uma luz a emitir, a enviar as suas ondas, e depois temos um primeiro momento de abertura em que permite que uma onda caminhe dali para a frente. Mas a seguir vamos ter dois buracos pelos quais essa onda se poderá prosseguir a sua transmissão. O que é que acontece? A partir do momento em que está nos dois, a onda se movimenta como se fosse uma onda do lado, não é? Temos aquela sequência de altos e baixos. O que acontece é que, como tem uma abertura e outra abertura, tem momentos em que esta está descendo e em que esta está descendo e elas se vão somar. E aqui, elas vão tocando umas nas outras, nós vamos ter este fenómeno de sobreposição. O que acontece é que, estando a caminhar em direções opostas, uma enviando para um lado e outra enviando para o outro, elas vão estar anulando-se. E isso faz com que, no final, na recepção de sinal, vai originar este desenho. Conseguem ver aqui? Tem uma zona muito intensa, porque é onde todas se movimentam a somar, e depois a zona em que as suas somas se anulam, que é um espaço sem luz, não é? Sem risco luminoso, e depois, sucessivamente, a distâncias certas, nós vamos ter espaços completamente anulados, sem luz, e espaços com luz, mas de menor intensidade do que aquele foco principal. E isto mostrou que, lá está, a luz se comportava como onda. Depois temos as experiências em que movimenta, em que mostra como partícula ou como corpúsculo, que são aquelas em que diz, é como se fosse um tiro. Se nós estivermos a dar muitos tiros e tivermos dois buracos, o que vai acontecer no que vamos ler aqui no espectro final é que vamos ter apenas na zona onde temos a possibilidade de passagem da partícula, vai ter os tiros, muitos tiros. Vão ser só aqueles dois, só na zona da fenda, é que vamos ter a marca dos tiros. Enquanto que aqui, como é relativo a luz ou onda, verdadeiramente, em relação à onda, nós temos este desenho da chamada dupla fenda, a experiência dupla fenda de Jung. Então, como nota, no vácuo, toda a onda eletromagnética vai propagar-se à velocidade da luz. Isto está definido teoricamente e assim acontece. Na Terra, a capacidade de deslocação vai depender do meio que encontre. Em qualquer situação, vai haver sempre este fenómeno de atenuação com a distância. O que é que isto significa? Mesmo que assumíssemos que havia apenas uma fonte de onda e que não havia sobreposição de ondas diferentes, que ainda agora estávamos a falar destas somas,
Mas mesmo imaginando que houvesse apenas um foco e uma onda, essa onda vai reduzindo a sua intensidade à medida que se distancia do seu foco principal. É o que se chama de atenuação. Na atmosfera, a radiação que se propaga a mais longas distâncias é a das ondas rádio e luz visível. Essas podem ser detectadas, as ondas rádio, diretamente, chamam-se as ondas terrestres, ou após deflexão pela ionosfera, portanto, quando bate na ionosfera e é refletido de alguma forma de volta para o planeta, e chamam-se ondas celestes, ou perder-se quando acertam num ângulo exato da ionosfera que se fazem não conseguir retornar. É o chamado ângulo crítico. Mas é isto que permite, então, boa parte da nossa capacidade de comunicação a longas distâncias estes fenómenos. O que acontece é que nós pomos de tempos em tempos, ou de espaço em espaço, antenas que vão permitir a detecção e a reemissão das ondas para que possamos transmiti-las de forma adequada. Apenas interessante, eu vou dizer depois, portanto não vou dizer agora, que isto depois vai aparecer a seguir. Depois já falo mais outra coisinha, mas aqui. Então esta penetração depende do meio, tínhamos falado antes, depende fortemente da nossa atmosfera, é a primeira grande barreira para que as ondas cheguem até nós, mas depois nós já não nos sentimos tão afetados por isso, mas nós temos imensa vida abaixo da água, não é? Do limite da água, e essa vida é fortemente orientada ou organizada pela luz solar, que é a nossa fonte maior de energia no planeta. E a radiação, que já tínhamos visto que melhor passava, seriam as ondas rádio, mas essas são de origem interna, não é? Do planeta, e é as ondas do espectro da luz, que estão da zona visível, no espectro visível. E estas aqui, na água, propagam-se até determinadas distâncias ou profundidades, de acordo também com o comprimento de onda. Vemos ali que as regiões mais extremas, quer o violeta, quer o vermelho, só conseguem penetrar até nem chega aos 50 metros de profundidade. Só as azuis e verdes é que penetram mais profundamente, e é onde então vamos ver depois o fitoplâncton a desenvolver-se para sustentar a vida marinha. Mas isto por dizer que não é igual. Conforme o meio em que as ondas têm de passar, elas vão conseguir passar ou não. Porquê? Porque vão ser absorvidas parcialmente. Também tínhamos visto, e interessa relembrar, que as diferentes ondas, portanto, as diferentes energias destas ondas, vão fazer com que a sua capacidade de penetração seja variável. Então temos as partículas alfa, que tínhamos falado que são as mais carregadas de matéria, são equivalentes ao núcleo do hélio. Elas vão ter a sua barreira basta uma folha de papel, basta a superfície da pele e já não avançam mais, elas são absorvidas pela matéria. As partículas beta, que são do tipo dos eletrões, da nuvem eletrónica, então elas já penetram até a estruturas, ultrapassam-nos e chegam até a metais finos. Depois, os raios gama ou os raios X, que são muito mais penetrantes, que são apenas bloqueados já por camadas grossas de ferro, de chumbo. E, finalmente, os neutrinos tínhamos visto que só em superfícies com forte conteúdo em hidrogênio e que lá está, por haver tanta radiação restante, a única forma de os detectarmos tem de ser mesmo a grandes profundidades, porque de resto todas as restantes radiações vão estar a ser detectadas preferencialmente em relação a essa, e então tem que ir para onde as outras todas já não chegam, já só chegam aquelas. Então nós conseguimos detectar qualquer coisa quando chega de vez em quando. Diz-nos André Luís, abaixo das 35 a 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada ou desencarnada não dispõe de recursos
para assinalar as ondas hertzianas, que são as rádio, longas, referentes à agitação do solo, à telegrafia sem fio ou ao rádio comum, ou ondas curtas, como sejam as que estão ao serviço do radar e da televisão. Nesse continente do infrassom circulam forças complexas cuja propagação depende da interação com a luz solar. Isto fui eu que acrescentei. E era isto que eu queria falar, porque é daquelas coisas que nos chama a atenção, não quer dizer nada. Importante, se calhar, começar por aí. A nossa lição de abertura dizia-nos: a ciência está em evolução, tudo está em evolução. Eterno é a mensagem de Jesus e como devemos caminhar para cada vez mais vivenciá-la. E então, nós estamos estudando, estamos tentando adentrar novas áreas. E nesta situação, estamos a ver as ondas do espectro eletromagnético, o que fazem, onde se propagam, o que detectamos, por onde, até onde penetram, e estudávamos estas características de existem um conjunto de ondas que nós, nem encarnados nem desencarnados, temos capacidade de detecção. No entanto, elas existem e são forças complexas de atuação. Agora, o que estarão fazendo e como poderão estar atuando, ainda não sabemos. Chamou-me a atenção isto. Estas ondas, é conhecido que têm uma diferente atuação ou capacidade de movimentação, propagação e não perda, de acordo com a luz solar. Então, à noite, nós temos estas ondas a serem muito mais intensas, tanto que podemos ter menos, as estações de rádio, as emissoras, podem estar com um sinal mais fraquinho que conseguem chegar aos seus receptores. Durante o dia, por causa da ionização provocada pela luz solar, vai haver uma perda e por isso mesmo o sinal vai reduzir e elas têm que investir na intensidade de sinal à partida. Nós também sabemos, isto são raciocínios que estamos pensando em conjunto, não quer dizer nada, pode ser grandes agentes, mas também sabemos que as forças ou o ectoplasma, portanto, aquele fluido vital extravasado nos trabalhos de mediunidade e efeitos físicos, ele tem uma interação também do mesmo tipo de dissipação, de perda, de enfraquecimento com a luz solar. Portanto, existem, se calhar, alguns paralelismos ou aproximações que poderão ter a ver com estas capacidades de manipulação. Já tínhamos visto também que a manipulação funciona a nível da ideia, é uma atuação mental e, portanto, por que não estarmos a trabalhar já nestas ondas que agem, existem e, no entanto, não as detectamos. Não temos capacidade sensorial, mesmo os encarnados, para as receber, para nos apercebermos delas. Diz-nos então André Luís, a partir dos tons de Tartini ou tons de combinação, já começam a surgir os efeitos psíquicos, portanto, a nossa capacidade de detecção, de acordo com as disposições mentais de cada ser. Transubstanciam-se então as ondas em fontes sonoras que vão afetar o tímpano até um limite comum de 15.000 vibrações por segundo, ainda que vários animais consigam registar ainda os ultrassons, para além das 40.000 vibrações por segundo. Prossegue a escala. Não vou mostrar de novo. Tínhamos visto, começava do lado esquerdo com as ondas rádio, que eram de grandes comprimentos de onda, e depois vai reduzindo, e chegamos a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos do mundo físico. Outros reinos ondulatórios se espraiam imperceptíveis à mente ajustada ao planeta. Então, quando estamos encarnados, muito
existe e se propaga, ao qual não estamos aptos a detectar, por estarmos encarnados. Portanto, temos os sentidos próprios do corpo físico. Após os infravermelhos, portanto, ali tínhamos as micro-ondas, nesta transição entre as ondas rádio e a luz solar. E, entretanto, chegamos aos infravermelhos, que é mesmo antes da luz visível, aliás. Após os infravermelhos, a luz e cores visíveis impressionam as fibras intrarretinianas. É importante dizer, os infravermelhos nós também temos perceptibilidade. Portanto, são justamente as ondas de calor. Mas, então, surgem as cores visíveis que impressionam as fibras intrarretinianas, criando igualmente efeitos psíquicos, conforme os estados mentais que as identifiquem. Então, conforme a nossa capacidade de detecção, já percebemos que o olho também não é igual para todos, a nossa capacidade de determinação dos comprimentos de onda também não é igual para todos, estamos a olhar para a mesma cor e cada um muitas vezes vê um tom diferente, ou uma cor mesmo diferente, mas já tem então esta capacidade de sensibilidade e detecção. Após o violeta, quase sobre 10.000 milímetros de comprimento, já apenas a chapa fotográfica revela a ação fotoquímica, acima do que surgem as ondas ionizantes ultracurtas dos raios-x. Portanto, a partir do limite do espectro visível, nós já não as vemos, mas elas ainda impressionam, por exemplo, a chapa de fotografias, para depois dar também os raios-x e os raios gama, até os raios cósmicos que ultrapassam a nossa capacidade de imaginação. Eu pus aqui a indicação em termos científicos, porque eu inicialmente pensei em raios cósmicos como qualquer coisa já na ordem do pensamento que não fosse detectado. Na realidade, os raios cósmicos são também um termo científico. Eu não sei se à época em que André Luiz escreveu já se conhecia os raios cósmicos. Eu creio que não. E espero que o conteúdo corresponda, porque a minha primeira percepção foi diferente desta. Mas descobriu-se, entretanto, no universo, portanto, detectou-se a existência de partículas cuja energia seria extraordinariamente superior a qualquer coisa possível de acordo com o conhecimento, portanto, de acordo com aquilo que as partículas têm, de características, dá uma diferença de 10 à sexta, se não me engano, exatamente, 10 à sexta vez, portanto, são 1 milhão de vezes mais energético do que supostamente seriam aquelas partículas, e existe essa energia a ser veiculada pelo universo. E percebeu-se então que sai fora daquilo que seria o previsível, porque tem a ver com a aceleração das partículas. Portanto, devido à energia, à velocidade, à energia cinética, as partículas aumentam a energia que veiculam em quantidades inimagináveis. Eu não coloquei aqui, mas acho que se chamaram-lhe até a wow particle, tipo, oh my god, foi assim, oh meu Deus, foi oh my god particle, de tão extraordinário e tão inimaginável a quantidade de energia que estava a ser veiculada, e depois percebeu-se que era justamente o que saía fora daquilo que seria o normal devido a esta transformação pela energia cinética. Mas ultrapassa largamente, dentro daquele espectro eletromagnético que tinha mostrado, os raios cósmicos não aparecem, porque não seriam teoricamente existentes, ou seja, não existem partículas que os executem, existem características que fazem com que eles existam. Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito, com base nas forças do pensamento. Porquê estudar o átomo, estudar as ondas? Para entender como o mecanismo que está subjacente a tudo. Diz André Luiz, podemos estabelecer analogia entre o mundo íntimo das forças corpusculares que entretecem a matéria física
e as que estruturam a matéria mental. Então, ainda que não sejam do mesmo tipo de todo de matéria, são matéria. E existem, então, átomos físicos, como existem átomos astrais ou perispirituais. Nós sabemos que o nosso perispírito é igual, fisicamente falando, ao nosso corpo físico e está ligado átomo a átomo, molécula a molécula, célula a célula, tudo igualzinho a nível astral. E existe também, de uma forma que nós ainda não conseguimos perceber, porque não há este paralelismo físico, chamemos de matéria mental e de átomos mentais. O meio subtil no qual se equilibra o universo, tínhamos falado também na última palestra, designado pela ciência oficial como campo, ou campo de Higgs, hoje em dia, base mantenedora de todas as associações da forma e que sustenta a criação, conjunto de forças dinâmicas, expressão de pensamento do Criador, é o fluido cósmico universal, ou hálito, ou plasma divino. São muitos termos diferentes, conceitos, palavras diferentes para designar um mesmo conteúdo. Este campo nem é energia, nem é matéria, é um campo imanente e presente em tudo no universo, até onde se postulava não haver nada, até no vácuo, existe este campo. E este campo é o que garante que existe matéria, é o que garante que as coisas têm peso e que têm uma massa e que têm uma atuação como a que nós conhecemos e que a matéria se agrega e se formula. Também se poderia dizer, assim como é chamado também o pensamento do Criador ou plasma divino, também se poderia chamar esta força, a força da atração, podemos chamá-la também de amor. Aquilo que junta, que aglutina, que permite que exista. Superpondo-se a matéria mental, portanto, sobre o fluido cósmico universal, imaginamos a matéria mental atuando sobre o fluido cósmico universal, esta matéria mental de que se constitui o pensamento que é o fluxo energético do campo espiritual da criatura, vamos falar devagarinho, criatura, espírito, não é coisa, não é? O espírito não é matéria como nós o conhecemos, mas é um foco, imaginemos aquela vela, não é? O pavio da vela, que emite um fluxo de quê? De pensamento, justamente. Pensamento e sentimento. Mas pronto, emite de si para fora este fluxo energético e cria com isso um campo magnético, um campo espiritual, primeiramente, depois o campo eletromagnético há de ser formado pelo fluido cósmico. Então o agente é aquilo que vai agir, que vai interferir. É o alicerce vivo de ambos os planos da vida, que vibra em agitação constante, construindo um vasto oceano ou campo de força, de energia subtil, mental, sendo um instrumento de atuação da expressão do espírito, no qual se encontram elementos que transcendem a tabela periódica conhecida, sendo capaz de plasmar formas, pensamento, temporárias. Então, mais devagarinho, nós temos então o pensamento que é emitido do espírito, e esse pensamento vai ser o agente, vai ser o instrumento, vai ser o modelador do quê? Da matéria astral, é o que manipula o fluido cósmico para transformar, criando, plasmando. Nós, hoje em dia já falamos de plasma, não é? Falamos de plasma já na nossa linguagem corrente. Portanto, estas forças energéticas de manipulação que vão criar, neste caso, com a matéria astral, vão criar no plano astral.
Então, mas é capaz de criar formas temporárias. Nós conseguimos, tínhamos visto também na última palestra, eu tinha trazido 2 imagens daquilo que nós podemos estar plasmando com a nossa mente. Nós podemos plasmar formas densas, perturbadoras, angustiantes, quando nos deixamos ficar presos nas tristezas e nas mágoas e nas angústias, e de repente nós sentimos às vezes até um peso em nós. Nós sentimos mesmo fisicamente aquilo que nos oprime, que aperta no coração, que até desorienta o estômago. Às vezes nós ficamos com uma desinteria só do medo. Não é? Nós estamos criando formas concretas, reais, ainda que não estejamos a vê-las, elas estão sendo criadas. Estas formas, como diz aqui, são temporárias. À medida que nós pensamos, nós criamos. Mas, à medida que pensamos noutra coisa qualquer, desfocamos daquilo e vamos criando outra coisa qualquer. Então, elas são temporárias. Mas, dependendo da intensidade do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa força de vontade, nós vamos criar formas cada vez mais firmes, constantes e capazes de quer perturbar, quer aliviar o nosso caminho. Não é? Nós conseguimos criar aquele foco de luz que nos guia, ou conseguimos criar aquele buraco onde nós vamos cair. Não é? Nós conseguimos criar tudo. O pensamento é neutro. A sua origem é que diz se é no bem ou se é no mal que ele se está aplicando. Ainda de natureza corpuscular, os átomos mentais, portanto, estas coisas, lá está, corpúsculos, partículas mentais e os seus componentes associam-se em cargas positivas ou negativas, movimentando-se em correntes atómicas subtis dos pensamentos, tecendo então o halo vital ou aura da criatura, todo mundo já ouviu falar, com frequência e cor correspondentes à onda mental definida pelos impulsos da vontade, conforme os princípios da mecânica ondulatória. Então é assim que nós, espírito, vamos construindo um halo espiritual ou mental, que por sua vez vai interferir na matéria astral, criando um campo eletromagnético, que é aquilo que chamamos de aura. A aura, na realidade, não é apenas do perispírito ou do plano astral. Enquanto estamos encarnados, a nossa aura, este campo eletromagnético que nos rodeia, ele é caracterizado por aquilo que é o nosso plano de vibração ao nível perispiritual, mas também ao nível físico. Nós, corpo físico, somos... Portanto, os seres biológicos são seres eletromagnéticos. Nós temos, cada célula é uma unidade fabril de energia e, portanto, de emissão de corrente elétrica e, portanto, magnética. E esta vai interagir em contínuo com a do plano astral, portanto, com o perispírito, para criar, então, esse campo que nos caracteriza. Tem características próprias de luz, de cor, de brilho próprio daquilo que está sentindo e vibrando a cada momento. A partícula do pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na sua essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que a integram. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa na sua própria contextura passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula que a produz é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se... Estou a ler mal.
por acumulação em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável, à falta de terminologia equivalente, como um raio de emissão ou raio de desejo, força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. E isto faz-nos lembrar as palavras de Joana de Ângelis quando falava da força do pensamento, que tem a direção, o sentido, a intensidade, certo? E aqui nós vamos ver exatamente a mesma coisa, mas já na onda de união. Pensamento intelectual e sentimento. Porquê? Porque é o sentimento com que nós impregnamos aquele pensamento que vai dar a força de vontade, este desejo, este raio de desejo, raio de vontade, que faz com que aquilo tenha uma penetração mais ou menos intensa. Associadas às impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, e aqui lembramos daquilo que tínhamos falado anteriormente, dos átomos, depois dentro dos átomos dos eletrões e depois lá para dentro no núcleo. Então nós temos, pensando nos átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, vão produzir ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, fazendo-se corresponder àquelas ondas da manutenção do calor, entenda-se os infravermelhos. Se forem já as radiações dos eletrões mentais, já não é o átomo inteiro, já são só essa camada eletrónica, nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais seriam os de atenção ou tensão pacífica, em virtude da reflexão ou oração natural. O campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo já a uma produção de luz interior. Então, nós estamos a afunilar e ir para radiações mais intensas. Isto, primeiro estávamos a falar dos normais, de atuação geral. Aqui já estamos em momentos de oração, de reflexão, de autoanálise. E quando estamos nestes movimentos, já são ondas mais profundas, mais energéticas e que vão produzir esta luz interior. Se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental, ou as súplicas aflitivas, nos momentos de maior dificuldade, de maior dor e de maior intensidade, o domínio dos pensamentos emitirá ondas ou raios muito curtos e, portanto, extremamente energéticos, de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhantes, em analogia, aos que se aproximam dos raios gama. Os raios gama são os ionizantes, os da radioatividade, certo? Aqueles que penetram além, só bloqueiam naquelas camadas densas de chumbo. A matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atómicas na esfera física, demonstrando assim a divina unidade no plano do universo. E assim nós vemos a intensidade da nossa vibração, dos nossos pensamentos e da interação com o corpo espiritual. Estamos a falar de matéria mental, estamos a falar já da área do espírito, propriamente dito. Já nem é perispírito. A mente humana origina então um campo de forças eletromagnéticas, ou uma corrente mental que se espraia com uma intensidade de influência a diminuir com a distância ao seu núcleo, sem nunca atingir o zero. Essa corrente de partículas mentais
exterioriza-se de cada espírito com a qualidade, com características de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se lhe evidenciem as faculdades de concentração e persistência no rumo dos objetivos que demande, processo através do qual uma corrente mental transmite e reproduz as suas peculiaridades a outra corrente mental que se sintonize sem contacto visível. E tanto na indução eletromagnética quanto no mentalismo, o fenómeno obedece à conjugação de ondas, aqueles fenómenos que estudávamos ainda agora de propagação e interferência, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. O espírito como criador desta corrente mental que é indutora e que depende então da concentração e da persistência com um objetivo. A matéria mental é o instrumento subtil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, não abstrações, mas turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo a si mesma os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra, de luz ou de sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então, onde está a luz e a sombra, a vitória ou a derrota, a tristeza ou a felicidade? É nós mesmos que a produzimos do nosso interior. Deixo este para o futuro e acabo só com as palavras de Emmanuel, que diz assim: pensamento é fermento espiritual. Ninguém vive só. Temos connosco, porque isto já vai ligar à próxima, um dia, a do pensamento acaba hoje, acaba aqui. Mas depois já pensámos em nós, no nosso foco e naquilo que criamos, e depois pensamos em como comunicamos, e depois começamos estudando a mediunidade e os mecanismos da mediunidade. Então aqui já estamos entrando nessa onda de ligação. Ninguém vive só. Temos connosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental e influência nossa, inevitavelmente, queiramos ou não. Os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem e para o mal. Por isso nós estamos construindo inevitavelmente. Basta que pensemos. E pensamos ininterruptamente. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia a vida e o mundo. A certa altura entra no automatismo. Nós já nem nos damos conta do que estamos fazendo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então, a proposta é que nós possamos ser, nestes momentos de interiorização, de mentalização, de autoanálise, de oração, possamos ser estes focos de luz nas nossas orações, possamos ajudar, quem sabe, já que interagimos com os outros em contínuo, quem sabe nós podemos começar a fazer nas nossas casas, quando oramos à noite, pensando nos outros de manhã, nos momentos em que passamos por alguém que está mal, ou uma criança que chora, ou um acidente que se deu ali ao nosso lado, aquele momento em que nós paramos e oramos. E quem sabe funcionemos assim como esta velinha, este foco de luz, para orientar o navio que estava naufragando e que está descobrindo ali aquele porto de abrigo, que é uma ilha, mas sempre é um socorro
quando se pensa no mar revolto em que está. Muita paz e muito obrigada pela paciência. 3 palestras, mas vamos aprender.